Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristina, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a videoaula dessa linda peça que é o suplá rendinha, tá? Muito lindo, ele faz parte da coleção rendinha aqui do canal. Já fiz tapetes, né? Tem aí, eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Os tapetes, né, como jogo de banheiro. E agora eu tô trazendo aqui mesa posta, tá? Esse é nosso suplá, lugar americano, né? Assim como vocês queiram dizer. E hoje a nossa aulinha foi dessa peça maravilhosa. Vai ser, né? Olha, nós temos aqui em duas opções, certo? Primeiro, essa peça aqui, que ela é toda confeccionada no fio 100% algodão, tá? Maravilhosa, perfeita. E temos também essa daqui que eu fiz no fio 85% algodão e utilizei aqui o fio Encanto, tá? Para poder fazer aqui esse detalhe, que ficou muito delicado também, tá bom? Então, vou passar para vocês as informações. Vamos medir aqui, ó. Essa peça, ela ficou com 38 centímetros e meio, né? E essa outra aqui ficou com 40 centímetros, tá? Ela ficou um pouquinho maior. Todas as duas foram trabalhadas com agulha 3,5, porém ficaram maiores, ok? Essa peça aqui ficou pesando 147 gramas, confeccionada com 100% algodão. E essa peça aqui ficou pesando 137 gramas, confeccionada com 85% algodão, tá? Ela tanto ficou menor como mais leve, né? E essa ficou um pouquinho maior, 1,5 centímetro maior e um pouquinho mais pesada, ok? Se você gostar dessa aula, né? Gostaria que você deixasse a sua avaliação, deixa seu like, o seu dislike, se você não gostar, não é verdade? Se você gostar também, eu te convido a se inscrever, se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações em todas, para não perder nenhum dos vídeos. Sempre tem vídeo novo aqui no canal, né? E você ativando as notificações em todas, toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado, ok? E compartilha com pessoas que você sabe que gostam de crochê. E se você gostar do conteúdo do canal, e tiver o desejo de ser membro também, né? Tem o botãozinho Seja Membro aí para você se tornar membro do canal, tá bom? Vamos para nossa aulinha então? Para o nosso trabalho de hoje, eu vou estar utilizando esses materiais aqui, tá? Esse aqui é o Barroco Max Color, fio 6. A embalagem dele tá aqui, a cor polar, número 8088, tá? 8088. Vou estar utilizando também o Barroco Max Color na cor 5718 polar, tá bom? Essas duas cores eu vou estar utilizando. Vou estar utilizando também a agulha 3,5, uma tesourinha, qualquer tesoura que corte para poder fazer arremate. E eu vou utilizar uma agulha mais fina para poder também estar escondendo os fios, fazendo os arremates. Se você preferir utilizar a agulha de tapeceiro também pode ser, tá, gente? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso trabalho com o nosso fio verde, tá? Verde militar. Aqui nós vamos estar fazendo um círculo mágico. E fazendo um ponto baixo. Vamos subir mais 3 correntes. E aqui dentro do nosso círculo, nós vamos colocar
mais 11 pontos altos. Ó, você que é iniciante, você tem que fazer os pontos altos pegando aqui, ó, os 2 fios, tá? Pra depois, quando a gente for fechar o círculo, vir todos os pontos direitinho, tá bom? Vamos colocar aqui mais 11 pontos altos e eu volto com você. Prontinho aqui, ó. Contando com as 3 correntes que nós subimos, totalizei 12 pontos altos. Agora, eu vou puxar esse fio até fechar bem aqui o centro do nosso trabalho. Agora, nós vamos laçar aqui, laçar não, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Agora, vamos arrumar aqui o nosso início aqui, pronto. Agora, nós vamos começar subindo 3 correntes. Vamos no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. E assim nós vamos trabalhando por toda a carreira. Cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos nesse ponto de base, tá bom? Então, nós vamos trabalhando cada ponto, 2 pontos altos, até chegar aqui no final e eu volto com vocês. Aqui, ó, eu fiz 11 aumentos, mais essas 3 correntes que nós subimos. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, no mesmo lugar, mais um ponto alto, para completar os nossos 12 aumentos, né? Ó, então, esse aqui vai fazer parte das 3 correntes. E na terceira correntinha, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Fechamos aqui, então, a nossa segunda carreira. Ficamos com 24 pontos altos, tá? 24 pontos altos. Agora, nós vamos subir aqui 3 correntes. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. E no próximo, um aumento. Dessa forma. Vou puxar mais um pouquinho de fio. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um aumento. E assim, nós vamos trabalhar por toda a carreira, tá? Um ponto alto, no próximo, um aumento, no próximo, um ponto alto, no próximo, um aumento. Ou seja, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos e um sozinho. E assim vai intercalando, tá? Até chegar aqui no final. Nós chegamos aqui no final, tá? Então, nós fomos fazendo da forma que eu orientei vocês, aí chegou aqui no final, ó, fizemos um ponto alto, falta um aumento, que nós vamos fazer junto aqui, ó, com as 3 correntes que nós iniciamos. Vamos introduzir aqui o fio, né? E completar esse aumento. E vamos fechar aqui, ó, na terceira corrente. Fechamos aqui a nossa carreira, tá? Terceira carreira finalizada. Agora, nós vamos começar as argolinhas, né? Aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos para o próximo ponto com ponto baixíssimo, ó. Vamos caminhar aqui para o próximo com ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha no mesmo espacinho aqui, ó. Ponto baixo. Ficando dessa forma. Nós vamos fazer 5 correntes. 3, 4, 5. Vamos pular um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. 5 correntes.
pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, tá? Toda a nossa carreira dessa forma aqui. 5 correntes, pulando um de base, no próximo um ponto baixo. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Chegamos aqui no final do nosso trabalho. Aqui, ó, nós temos um para nós pularmos e já fecharmos aqui a nossa carreira. Eu vou ensinar para vocês duas formas de estar fechando aqui a carreira, tá? Você pode estar fazendo aqui, ó, 2 correntes, laçar o seu fio, vir aqui no ponto baixo, laçar e fechar tudo de uma vez, né? Com meio ponto alto. Você pode estar fechando sua carreira assim, tá? Porque aqui nós já vamos iniciar, ó, a próxima carreira. Já faz um ponto baixo, já faz 5 correntes, né? E começa aqui a outra carreira, certo? Ó, fica dessa forma, tá? Ou você pode também fazer da seguinte forma. Aqui, nós vamos fazer as 5 correntes normalmente. 3, 4, 5. Você vem aqui, ó, onde nós começamos, faz um ponto baixíssimo. E caminha com ponto baixíssimo por 3 correntes. E começa o trabalho, tá? Você pode fazer das duas formas. As duas formas dá certo, tá? Então, aqui, vamos começar a próxima carreira fazendo 5 correntes. Venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, fecho com ponto baixo. Veja bem que não é dentro da corrente, dentro da argola, é dentro da corrente, olha, tá? Dentro da corrente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Eu venho aqui, ó, dentro da terceira corrente. 1, 2, 3, introduzo bem aqui, ó, dentro da nossa correntinha e faço um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar por toda a minha volta, da mesma forma, sabe? Fazendo assim. E quando eu chegar aqui, eu vou fechar a carreira e vou fazer novamente outra carreira da mesma forma. 5 correntes, ponto baixo dentro da terceira corrente da argola, 5 correntes, ponto baixo dentro da terceira corrente da próxima argola. Então, nós vamos formar 3 carreiras assim. Aí, eu volto com vocês, tá? Ó, terminei a terceira carreira. Agora, nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira é igual, tá, gente? Quarta carreira é igual, 5 correntes e um ponto baixo na terceira corrente, certo? Só que eu quero dar uma dica aqui para vocês. Se o ponto de vocês for mais largo, que você achar que vai ficar embabadado, você pode fazer 4 ao invés de 5, tá? No meu caso aqui, eu faço 5 e dá certo, ok? E dá certinho, ele fica retinho aqui. Porque essa carreira é a carreira que nós vamos deixar bem retinho o nosso trabalho aqui, para depois vir com carreiras de pontos altos, tá bom? Vamos lá, então, completar essa carreira e depois eu volto com vocês. Ó, deu certinho, tá? Aqui. Agora, aqui no final, eu gosto de fechar sempre, ao invés de fechar aqui, ó, no ponto baixo, eu gosto de fechar na primeira corrente aqui da primeira argolinha, tá? Nessa última carreira aqui só, nas outras não, tá?
Ó, daí eu fecho aqui, ponto baixíssimo, que ele fica mais retinho, para eu começar os pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma: aqui em cima do ponto baixo, eu vou trabalhar aqui 3 correntes. Dentro da argolinha, eu vou fazer 5 pontos altos. Vamos fazer 5 pontos altos. Cinco. E em cima aqui do ponto alto, do ponto baixo, né? Um ponto alto. E é esse trabalho que eu vou fazer por toda a minha carreira. 5 pontos altos dentro da argolinha, né? E um ponto alto sobre o ponto baixo, tá? É só você fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui no final. E eu volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui a carreira, tá? Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Olha. Tá vendo? Agora, aqui no mesmo lugar, nós vamos subir 3 correntes, dessa forma. E vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, tá? Isso nós vamos fazer por 2 carreiras. Até completarmos 3 carreiras de pontos altos. Então, aqui, ó, toda vez você fecha, sobe 3 correntes e continua. Até completar 3 carreiras, não precisa fazer nenhum aumento na minha tensão de ponto aqui, dá certinho, tá? 3 carreiras. Então, nós fizemos essa aqui, agora vamos fazer mais uma, né? Que é essa que nós iniciamos, e depois vamos fazer mais uma. 3 carreiras de pontos altos sobre pontos altos, até completarmos 3, né? E sem aumento nenhum. Só uma dica aqui, ó. Quando a gente chega aqui para fechar a carreira, se você vê que vai ficar abertinho, ó, porque esse ponto é aqui, né? Então, se eu for colocar outro aqui, vai aumentar um ponto. Então, você pode fazer aqui no mesmo espaço, ó, um ponto. E quando você vai fechar a carreira, você pula essas 3 correntinhas e já fecha aqui. E aí, não dá aumento de ponto e fica bem fechadinho, ó, tá vendo? Ok? É uma dica, tá? Pronto, pessoal, terminei. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Quando você tá trabalhando com esse modelinho, dá a impressão que ele vai ficar tudo torto, tudo, ó, ele fica tudo assim, né? Aí, quando a gente termina e coloca na mesa, a gente passa a mão, ó, ele ajeita, tá? Então, ele, olha, perfeito, ele tá retinho, ó, perfeitinho, tá? Então, não se assuste, às vezes você começa, tem pessoas que não têm paciência, tá? Com esse modelo rendinha, tanto a coleção de tapetes, como suplá, se você for fazer, você vai ver que tem hora que dá a impressão que vai emborcar ou ficar embabadado. Não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque todo o trabalho já foi desenvolvido, então, vai ajeitar, tá bom? E é importante você saber disso para você não se desesperar e desistir do trabalho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Chegamos aqui no final, nós fechamos, né? Agora, nós vamos fazer uma correntinha no mesmo espaço, um ponto baixo. Vamos trabalhar 5 correntes. E vamos fazer pulando um de base no próximo ponto baixo. 5 correntes. Pulo um de base no próximo ponto baixo. Essa é a repetição
por toda a carreira, tá? 5 correntes, pulo um de base no próximo ponto baixo, até finalizarmos a nossa carreira. E eu volto com vocês. Prontinho, chegamos aqui no final, né? Fiz 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou fechar minha carreira, tá? Aí, aqui eu vou fazer 5 correntes e vou na terceira corrente aqui, vou fazer ponto baixo, como a gente fez aqui, ó, nas outras carreiras, tá, gente? É só fazer isso, tá? 5 correntes, ponto baixo na terceira corrente da próxima argola, e assim você vai trabalhando por toda a carreira. Chega aqui no final, repete, complete 3 carreiras assim, com argolinhas de 5 correntes, tá? Quando já fizemos uma, estamos na segunda, mais uma, 3. Aí, na quarta carreira de argolinhas, a gente vai ter uma modificação, tá? Então, terminem e me esperem que a gente continua juntos. Prontinho, ó, terminamos aqui, tá vendo? A nossa pecinha, parece que vai embabadar, tá? Mas agora a gente vai arrumar isso daqui. Nós vamos fazer aqui 3 correntes. Vamos vir na terceira correntinha da argolinha e fazer um ponto baixo. Então, essa carreira serão argolinhas de 3 correntes, ó. 3 correntes, ponto baixo na terceira correntinha. E assim nós vamos trabalhando, tá? Por toda a volta, é onde ele vai ficar bem retinho aqui, para depois a gente vir com a carreira de ponto alto, certo? 3 correntes, ponto baixo. Ó, cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo. E ele ficou retinho, perfeito, tá? Bem certinho mesmo, ó. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos subir 3 correntes. No próximo argolinha aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. Na próxima argolinha, nós vamos fazer 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto baixo. Dessa forma. Na próxima, 3. 3 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto baixo, e na próxima argolinha, 2 pontos altos. Então, aqui, nós vamos intercalando. Intercalando. 3, 2, 3, 2, tá? E vamos preenchendo dessa forma. E em cima de ponto baixo, ponto alto. Ó, terminei aqui, tá? Tá tudo prontinho, ficou bem certinho. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos fazer 3 correntes, pular 2 de base e no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pular 2 de base no próximo ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Só que eu quero que vocês esperem, porque eu vou passar para vocês as adaptações que eu vou fazer. Essas argolinhas têm que dar números pares, tá? 2 em 2, 2 em 2. Então,
precisa dar números pares. Talvez eu tenha que fazer alguma adaptação para dar números pares, né? Então, eu peço que vocês aguardem para eu passar para vocês, tá? Pessoal, terminei as argolinhas. Ó, quero dizer para vocês que eu tive que fazer aqui 3 argolinhas pulando 3 de base, tá? Eu pulei uma aqui, outro aqui, por aqui, aqui, ó. E outro aqui do outro ladinho, tá? Aqui. Pulei 3. Eu distribuí, tá? E aqui eu pulei 2 no final, ó. Pulei só 2. E vou fechar aqui naquele sisteminha aqui eu faço uma corrente e aqui meio ponto alto. Tá? E aqui nós vamos fazer dentro da próxima argola, ó, 6 pontos altos. 6 pontos altos. Aqui já é o nosso bico. Ó, dessa forma. Aí, a gente vem na próxima argolinha aqui, ó, faz um ponto baixo. Na próxima argola, pontos altos, 6 pontos altos, né? E quando finalizarmos 6 pontos altos nessa argola, nós vamos ir para a próxima argola, fazer ponto baixo. E assim por toda a nossa volta, tá bom? Quando eu terminar, eu volto com vocês. Eu terminei aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui no ponto onde nós começamos, faço um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma aqui. Aí, vou usar já cortei o meu fio, ó, deixo um tamanho considerável para poder arrematar. Eu vou pegar uma agulha mais fina, vou introduzir aqui, ó, onde eu puxei o fio para cá, eu vou introduzir, ó, de trás para frente, vou pegar o meu fio, vou puxar para trás. Ó, ele fica assim do lado direito, tá? Aí, eu venho aqui no avesso, ó, e passo meu fio por dentro dessa laçada e puxo. Aqui, eu posso separar meu fio em 2 partes. Passo aqui, ó, por dentro de um dos pontos, uma das partes que eu separei. Dou 3 nozinhos. 3. E vou passar por entre os pontos aqui, escondendo esse fio que ficou, tá? Pode passar assim, ó, por dentro. E vamos escondendo esse fio. Bem escondidinho aqui entre os pontos, tá? Eu não vou ficar muito tempo fazendo isso aqui, não, pra não perder tempo. Daí, você passa aqui, ó, vai passando até terminar, tá? Agora, nós vamos trabalhar, olha que lindo que tá ficando, gente, maravilhoso, né? Agora, nós vamos trabalhar com o nosso fio polar, tá, gente? Nosso fiozinho polar, deixa eu puxar aqui um pouco de fio. Nós vamos fazer o detalhe aqui, ó. Se você não quiser, você pode deixar da forma que ele tá aqui, né? Mas se você quiser fazer o detalhezinho, você pode fazer com o dourado, né? Que é o fio Encanto, ou outra marca, né? Que você gosta, até com fio de seda, você pode fazer duplo para fazer esse detalhe. Eu hoje vou trabalhar com esse aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. Tem o nosso biquinho aqui, eu vou pegar nesse segundo ponto alto aqui, tá? Vou introduzir a agulha, ó, veja que tem essas 2 alcinhas aqui atrás, ó, eu vou pegar essas 2, tá? Vou deixar a alcinha da frente livre e vou pegar essas 2 alcinhas aqui de trás, ok? Eu vou puxar o meu fio aqui, ó, puxo aqui, tá? Esse aqui, ó, é o pedacinho do fio do início, eu deixo aqui pra baixo. Eu vou pegar esse aqui que vem do
novelo. Eu vou deixar aqui para ir trabalhando, ó. Aí eu introduzo aqui, pego as duas alcinhas de trás, faço ponto baixíssimo e vou caminhando aqui, ó, fazendo esse detalhezinho, tá vendo? Vou trabalhando, ó. Quando chega aqui no ponto baixo, eu trabalho também aqui. E aqui tem dois pontos altos. Eu vou trabalhar aqui no segundo, ó. Tem o primeiro e o segundo. Eu vou aqui no segundo, ó. Vou lá, laço, alongo meu fio e faço o ponto baixo alongado, tá? Aí, aqui eu venho no primeiro ponto alto do próximo bico aqui e faço ponto baixíssimo, né? E vou, ó, ponto baixíssimo sobre cada ponto. E vamos trabalhando dessa forma. Chegamos no ponto baixo, vamos fazer o ponto baixíssimo aqui. Lembrando que aqui no ponto baixo, não tem como a gente pegar as duas alcinhas, né? Fica bem difícil. Você pode pegar só uma alcinha aqui de trás, não tem problema, tá? Aí, aqui tem dois pontos altos. Venho aqui no segundo, alongo o meu fio, concluo o ponto baixo alongado. Venho no próximo e vou caminhando. Pontos baixíssimos, né? A gente tem que concluir aqui 6 pontos baixíssimos. E fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. E venho aqui no segundo ponto alto de base, alongo o meu fio e concluo o ponto baixo alongado. Gente, por toda a volta, nós vamos fazer esse trabalho, tá? Esse trabalho aqui por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar o nosso trabalho, tá bom? Olha, gente, que gracinha que fica, tá? Fiz por toda a volta, ficou bem certinho. Agora, nós chegamos aqui no final. Aqui no final, ó, nós vamos introduzir aqui onde nós começamos. Vamos fazer o nosso ponto baixíssimo e vamos puxar um fio, ó, consideravelmente comprido aqui. Vamos cortar. Eu vou trabalhar com essa agulha aqui, mais fina, acho que é 2,5, tá? Se você quiser, você pode trabalhar também com uma agulha de tapeceiro. Ó, eu puxei aqui o fio, ó, dentro da corrente aqui, do ponto baixíssimo. Eu vou pegar esse fio, ó, vou introduzir a agulha, não aqui no próximo, ó, no outro. De trás pra frente, só pegando as duas alcinhas do polar, tá? Nós vamos puxar esse fio aqui pra trás. Agora, nós vamos vir aqui, do lado do avesso. Tá vendo aqui onde nós puxamos o fio do ponto baixíssimo? Nós vamos introduzir o nosso fio, nossa agulha de baixo pra cima aqui. E vamos colocar dentro aqui, ó, do fio, do ponto baixíssimo, dessa corrente, ó. Tá vendo? Aí, esse fio que nós cortamos, nós vamos puxar aqui pra dentro. Ó. Então, aqui, nós puxamos bem esse fio do começo aqui, pra ele sumir aqui pra dentro, ó. E fica dessa forma. Fica bem bonitinho o acabamento, né? Aí, nós vamos virar aqui do avesso. E vamos dar um nozinho aqui, ó, um no outro, tá vendo? Um no outro, sem fazer muita força. Aí, o segundo você pode apertar mais. Aqui, nós vamos caminhar por entre os pontos, passando esse fio, tá?
Tá bem apertadinho aqui, você pode pegar até uma agulha mais fina se você achar melhor. Ó, a gente vai passando. Esse aqui tá mais apertado porque é onde nós puxamos, tá? O outro já fica mais fácil, ó. Aí a gente vai passando aqui entre os pontos da mesma cor, tá vendo? Ó, entre os pontos da mesma cor. Quando chega nessa parte aqui, ó, passei entre os pontos da mesma cor aqui, tá? Quando chega aqui, ó, bem nessa parte aqui, nós vamos separar o nosso fio, ó, em duas partes. Eles são 6 fios, nós vamos separar em duas partes de 3. Aí, vamos pegar essa alcinha aqui, ó, vamos passar uma dessas partes aqui dentro, vamos fazer 3 nozinhos. E vamos continuar o nosso trabalho escondendo nossos fios, tá? Todo aqui por entre as partes que tem a mesma cor para ficar um acabamento melhor. E a mesma coisa você vai fazer com essa outra parte aqui. E assim fica o nosso trabalho, tá? Muito lindo, gente, ficou maravilhoso o nosso trabalho. Tá certo que aqui eu não consigo mostrar para vocês, né? Ele inteiro depois de terminadinho aqui, mas no início do vídeo eu consegui mostrar. Essa é uma cor que eu escolhi, né, para tá fazendo, que é uma cor que tá bem em alta, para vocês verem, né? E eu espero que vocês tenham gostado aqui do trabalho, tá bom? Não fica exatamente a mesma cor não, sabe, gente? Vamos ver aqui perto, pior. Essa cor aqui, ó. Tá bom? Lindíssimo o nosso trabalho. Se você fizer pela minha videoaula, eu peço que você me marque nas redes sociais para que eu possa divulgar o seu trabalho também nos meus stories, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho!